Lucas capítulo 5, nós vamos ler até o versículo 11. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Amém? Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, obrigado pela Tua Santa Palavra, que nos instrui, que nos alimenta e que ficou registrada para toda a eternidade os feitos do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. E assim nós podemos aprender com a Tua Palavra, Senhor, e nos esforçar para cumprir a Tua vontade. Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós hoje mais uma vez, e por meio da Tua Santa Palavra, o Senhor fale conosco, de acordo com cada uma das nossas necessidades, Senhor. Te pedimos isso em nome de Cristo. Amém. Bem, eu quero pensar com vocês a respeito do tema atitudes corretas diante da Palavra de Deus. Esses 11 versículos falam muitas coisas a respeito de Jesus e da obra que Ele começou a realizar quando estava encarnado e deixou para que dessemos seguimento à sua obra. E logo de cara nós percebemos que Jesus fazia milagres na vida das pessoas e no seu cotidiano. As pessoas naquela época, no primeiro século, dependiam muito mais da pesca do que hoje. Pelo menos da pesca como era feita, com barcos, não havia motores ainda, nem para a polpa do barco, nem para içar as redes lançadas ao mar. E Jesus opera milagres no nosso cotidiano, assim como operou no cotidiano de muitas pessoas. E o que nós temos na Bíblia são apenas alguns dos milagres que Jesus realizou. No finalzinho do Evangelho de João, diz o seguinte, que se tudo que Jesus fez tivesse sido registrado, nem no mundo inteiro João pensava que caberiam os livros, né? Claro que isso se trata de uma hipérbole, mas para falar que Jesus fez muito mais do que está registrado na Bíblia. E aqui nós vemos um cenário cotidiano daquelas pessoas no primeiro século, o Mar da Galileia, que no versículo 1 nós vemos aqui que era o Lago de Genezaré. Aquilo ali era o seguinte: o Mar da Galileia não era o mar como uma praia, como a gente vai ali em Cabo Branco, Tambaú, era um lago. Só que era um lago tão grande que era chamado de mar. E dependendo de onde você estivesse, levaria o nome daquela região. Para o lado da cidade de Genezaré era chamado de Lago de Genezaré. Mas do outro lado era chamado de Mar da Galileia. Então cada um, como que uma espécie de bairrismo, chamava aquele lago com o nome da sua própria cidade, da sua própria aldeiazinha ali. E aí Lucas registrou algumas atitudes que as pessoas ali
como um todo tomaram diante da palavra de Deus. A primeira atitude correta que eles tiveram está no versículo 1. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é uma atitude que nós devemos ter também. E quem já andou na feira, no Mercado Central, quando está cheio, ou no ônibus lotado, em dia de chuva, por exemplo, como a gente aqui, todos nós aqui já andamos pelo menos uma vez na vida, né? Sabe muito bem que não é nada agradável ficar no lugar onde as pessoas se comprimem, onde as pessoas se apertam para ficar ali. E foi assim que aconteceu ali no lago de Genezaré. Elas ficaram, era tanta gente querendo ouvir Jesus que elas ficavam apertadas para ouvir a palavra de Deus. Isso é muito interessante, porque era por uma causa mais do que nobre. Muitas pessoas hoje em dia se comprimem por tanta besteira, se comprimem, se apertam em shows que podem provocar, além de um grande desconforto e apenas alegria momentânea, até acidentes de trânsito depois, porque muitos irão se embriagar e depois vão dirigir e gastar dinheiro, e além de tudo ser roubado. Como eu soube recentemente que o carnaval na Bahia, na maioria dos lugares, as pessoas que pulam têm que pular com as mãos no bolso, para que não sejam furtadas. Ali não havia esse perigo. Enquanto eles se comprimiam para ouvir a palavra de Deus, só coisas boas eram acrescentadas. A palavra de Deus que eles estavam dispostos a ouvir ali, mesmo numa situação desconfortável, valia muito a pena, porque pela palavra de Deus todas as coisas foram criadas. Quando só havia trevas, Deus criou todas as coisas, e aí Ele foi moldando a criação, a sua criação, e em cada um dos 6 dias Ele foi acrescentando, como que um pintor prepara uma tela e ele demora 6 dias para pintar aquela tela. Deus foi dando as suas pinceladas na criação, e Ele disse: haja luz, e houve luz. Ele foi fazendo a separação das águas que estavam na terra até as águas que estavam no céu, e Ele foi preparando a terra, e depois foi povoando, povoou os céus, povoou a terra com animais e também com alimento. Essa mesma palavra eles estavam ali para ouvir, a palavra de Deus. E o interessante é que eles estavam ali para ouvir a palavra de Deus sendo pronunciada pela própria palavra de Deus. Fenômeno raríssimo. Só quem viu Jesus encarnado durante aqueles seus 3 anos e pouco de ministério teve esse privilégio. Hoje nós ouvimos a palavra de Deus, acabamos de ler a palavra de Deus, mas vocês ouviram eu falando a palavra de Deus, não ouviram Jesus falando a palavra de Deus. É uma diferença gritante, né? Eles tiveram esse privilégio. Que esforço nós temos feito para ouvir a palavra de Deus? Na verdade, aqui no Brasil a gente não precisa fazer nenhum esforço. Eles lá fizeram esse esforço de se comprimir, numa época em que não havia microfone. Quanto mais perto eles estivessem de Jesus, melhor seria. Mas aqui no Brasil, onde a gente pode clicar, ligar o nosso computador, abrir qualquer um dos inúmeros sites em que há estudos bíblicos, ou abrir a nossa Bíblia, ou colocar no celular, ou mesmo no som do carro, para ouvir a palavra de Deus, ou estudos da palavra de Deus, isso não é esforço nenhum. Se estima que mais de 10.000 páginas por dia na internet sejam acrescentadas somente com material cristão. Lá eles não tinham esse privilégio. Nos países perseguidos, como a Coreia do Norte, a China, Colômbia, em algumas partes da Colômbia, né? E em muitos outros países, eles não têm esse privilégio. Muitos pastores nesses lugares não têm uma Bíblia inteira como nós temos. Quantas Bíblias nós temos?
E qual o esforço que nós temos empenhado para ouvir a palavra de Deus? O fato de empregar esforço em algo implica dizer que nós vamos valorizar mais aquilo. Quando a gente compra uma coisa que custa menos de R$1, a gente dá um valor àquilo. Mas quando a gente compra algo que passa o ano todo pagando 12 parcelas de R$100, vamos dizer assim, a gente vai dar muito mais valor àquilo. E a palavra de Deus? Mesmo que não nos custe tanto esforço assim, qual o valor que nós temos dado à palavra de Deus? Se a gente vai no banco para sacar R$10, a gente vai de qualquer jeito. Mas se a gente for no banco para sacar R$10.000, a gente vai querer segurança. Não vai em qualquer horário, não vai qualquer dia da semana, vai de preferência acompanhado por alguém, porque a gente está muito mais vigilante. E quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós temos feito isso com vigilância, ou nós temos feito isso de qualquer forma, como se valesse menos de R$1? Aquelas pessoas ali tiveram a atitude correta. Elas ouviram a palavra de Deus, e até com certo esforço, né? Em segundo lugar, no versículo 5, nós vemos que eles, no caso Simão, obedeceu a palavra de Deus. Versículo 5 diz: Simão disse: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Ora, essa atitude de Pedro foi uma atitude de muita fé, por vários motivos. Primeiro, o contraste que havia entre Pedro e Jesus. Não vamos esquecer que Jesus, embora sendo 100% Deus, era 100% homem. E aí, Pedro era pescador profissional. Jesus, a vida toda, havia sido carpinteiro e agora era rabino, era um professor da lei, não era pescador profissional. Pedro, enquanto pescador profissional, sabia que o horário certo para pescar não era de dia, mas à noite. Jesus quis que ele pescasse durante o dia. Pedro, enquanto pescador profissional, sabia o lugar onde achar aqueles peixes. E certamente era naquele lugar onde ele acharia peixe que ele havia passado toda a noite tentando pescar e não havia conseguido nada. No entanto, ele decidiu acreditar e obedecer na ordem que Jesus deu. Vai, lança a rede mais uma vez. Jesus sempre sabe das coisas melhor do que a gente. Ele pegou Pedro mais uma vez no final do seu ministério, e em João capítulo 13, nós lemos que Jesus certa vez pegou uma toalha, enrolou em volta da cintura, e tendo pego uma bacia com água, se pôs a lavar os pés dos apóstolos. E aí Pedro disse: não, Senhor, jamais eu vou deixar um negócio desse acontecer. E Jesus disse para ele que se ele não lavasse os pés de Pedro, Pedro não tinha parte com ele. E ele também disse que o que ele fazia naquela hora, eles só entenderiam depois. Nem sempre Jesus nos explica por que está fazendo algo, mas cabe a nós sempre obedecer às diretrizes divinas. Pedro obedeceu à palavra de Deus e se deu muito bem. Se nós obedecêssemos mais aos princípios divinos, nós seríamos mais felizes. A nossa felicidade não está para ser perpetuada nessa terra. Afinal de contas, alguém que dá outra face para apanhar não deve esperar alegria nisso. Não alegria temporária, mas uma alegria que virá no céu. Alguém que emprega parte da sua renda na obra de Deus, dando, não deve esperar receber nessa terra o troco, ou como quando a gente coloca um dinheiro na poupança e se rendesse alguma coisa nesse país, né, que não rende nada, na verdade. Mas nós estamos investindo no reino de Deus e a nossa recompensa será no céu. Pedro, tendo trabalhado a noite toda, não pescou nada. Às vezes é assim que Jesus faz. Jesus começou a operar este milagre da pesca maravilhosa na vida de Pedro,
não no momento em que entrou no seu barco, e muito menos quando pediu para Pedro lançar a rede mais uma vez. Mas Jesus começou a operar este milagre uma noite antes, não permitindo que um pescador profissional e experiente apanhasse nenhum peixe. Jesus afugentou os peixes a noite inteira, para que Pedro não tivesse apanhado nada, e aí ele mostrasse que a sua dependência deveria estar toda com Jesus. Ora, Jesus fez esse milagre, e é interessante que nós nem sempre entendemos quando Deus começou a operar na nossa vida. Às vezes o que para nós é faltura, para Deus é fartura. E foi assim com Pedro. Faltou peixe na noite anterior, porque Jesus queria mostrar que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é que é Deus, Ele é que tem domínio sobre tudo. E Ele faria uma companhia inteira de pescadores apanhar tanto peixe que quase os seus barcos iriam se quebrar, mesmo durante o dia, quando os peixes não estão na superfície para serem pescados. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus e obedecemos a sua palavra, coisas maravilhosas podem acontecer, advindas disso. A segunda atitude correta em relação com a palavra de Deus foi essa, a obediência à palavra de Deus. Eles obedeceram a palavra de Deus, eles ouviram a palavra de Deus, eles obedeceram a palavra de Deus, mas em terceiro lugar, eles se prostraram perante a palavra de Deus. Veja comigo o versículo 8. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ele se prostrou perante a palavra de Deus. Ele se prostrou perante Jesus. Eu quero fazer uma correlação aqui sobre quem é Jesus de acordo com o Evangelho de Marcos. Cada um dos evangelistas, isto é, Mateus, Marcos, Lucas e João, escreveu a história de Jesus, escreveu um evangelho, tendo como cada um deles um propósito. No caso, Marcos escreveu o seu evangelho para responder à pergunta: quem é Jesus? E vocês podem, durante a semana, dar uma boa lida no evangelho de Marcos, atentos a essa questão. Então Marcos vai respondendo à pergunta: quem é Jesus? Ele faz isso de acordo com categorias de pessoas, grupos de pessoas. Ele mostra quem é Jesus para os demônios, quem é Jesus para o povo em geral, quem é Jesus para os discípulos, quem é Jesus para a família. E para a família de Jesus, ele é um louco fanático que estava fora de si, até tentaram ir lá pegar Jesus e trazer de volta para casa. Ele não vai, é claro. Ele diz que a família dele real, a família realmente dele são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Quem é Jesus para as autoridades religiosas, os fariseus e tudo mais, e quem é Jesus para as autoridades políticas, Herodes e Pilatos. E aí as opiniões são diversas. Herodes e Pilatos querem conhecer Jesus e tal, mas não têm a percepção correta. Os apóstolos, os discípulos de um modo geral, reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, mas se confundem às vezes, pensando, certa vez quando ele estava caminhando sobre as águas, que ele fosse um fantasma. O povo em geral se divide. Alguns acreditam que Jesus é o Filho de Deus, mas outros acreditam que ele é só um falador e não acreditam que ele é o Filho de Deus. A família, como já disse, pensa que ele é um louco fanático. As autoridades religiosas, os doutores em teologia da época, não acreditam em Jesus, com raríssimas exceções. Aqueles que mais estavam incumbidos de crer em Cristo, não creram. E pasmem, o grupo de pessoas que tem a melhor percepção sobre quem é Jesus no Evangelho de Marcos, são os demônios. Os demônios não erraram uma vez sobre quem é Jesus no Evangelho de Marcos. Eles disseram: tu és o Filho do Deus bendito, tu és o Filho do Deus Altíssimo. E de todos esses grupos, Marcos vai mostrando também que, diante da percepção de quem eles tinham a respeito de quem era Jesus, eles tomaram atitudes. E o único grupo que acertou totalmente em sua atitude também foram os demônios. Eles perceberam bem que eram Jesus,
e eles se prostraram todas as vezes que tiveram diante de Jesus. É claro, por conta de sua autoridade, não de forma devocional. Mas Marcos nos humilha a fazer o seu evangelho dessa forma. E nós? Qual atitude nós tomamos quando estamos diante de Jesus? Quem é Ele para nós? Pedro, aqui no evangelho de Lucas, toma a atitude correta diante de Jesus. Lembram que Tiago disse assim, que os demônios creem e estremecem diante de Deus? E na palavra de Deus? Se os demônios fazem isso, o que nós deveríamos fazer nós? Que somos salvos, como o pastor Júnior disse no começo. Pedro reconhece que é pecador e se prostra diante de Jesus e pede para que ele se afaste diante dele. Quando a gente está diante de Deus, o sentimento é de morte, é de humilhação. Depois é que vem a alegria. Segundo aos Coríntios, capítulo 7 ou 8, não lembro com certeza, diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Ou seja, Deus produz tristeza no nosso coração quando nós estamos errados, para que a gente se arrependa dos nossos pecados. Interessante, né? Deus não produz só alegria, mas é uma santa tristeza. Quando Isaías esteve perante Deus, ele viu Deus sentado no trono, os serafins voando para um lado e para o outro, e declarando a santidade divina. Ele disse: eu estou frito, eu vou morrer. Eu penso que aquela música esteja tão equivocada que a gente nem sabe quanto. Que diante de ti eu tenho vontade de correr, de pular, de não sei o quê. Não tem vontade de morrer, não? Não tem vontade de proclamar o evangelho, não? Não tem vontade de orar, de adorar, de se prostrar, não? Claro, Deus também proporciona alegria, mas esses não são os primeiros sentimentos. Porque quando a gente vê Jesus, quando a gente vê Deus, a gente tem a percepção que Isaías também teve, do mundo inteiro ao seu redor. A gente só observa o que de fato é o mundo quando a gente observa quem de fato é Jesus. Assim como Isaías, Pedro percebeu, Simão percebeu que era pecador. Quando Isaías viu a Deus, ele se viu também: eu sou pecador. E em seguida ele viu todo o povo ao redor no qual ele estava inserido. O meu povo também é um povo pecador. Ele falou disso com seus lábios, sobre os seus lábios. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, quando a gente vê Jesus, a gente toma a atitude correta diante dele e de sua palavra. Aquele povo ouviu a palavra de Deus, obedeceu a palavra de Deus, se prostrou perante a palavra de Deus. E nos versículos 10 e 11, nós vemos que eles divulgaram a palavra de Deus. Versículos 10 e 11 diz: bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão Pedro. Eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Todo aquele que foi chamado por Cristo deve deixar tudo, simbolicamente falando. Não é que a gente vai deixar de trabalhar, de estudar, de pagar nossos impostos. Não. Há casos específicos. Mas todo aquele que foi chamado por Jesus deve deixar tudo para segui-lo. Deve divulgar a palavra de Deus de alguma forma. É claro, nós sabemos que neste caso aqui do texto lido, era um caso específico, porque através dos apóstolos a palavra de Deus de alguma forma chegou até nós hoje. E nós percebemos também que Jesus não deixou Pedro nas suas trevas. Pedro não ficou ali com medo de Jesus e Jesus então o deixou e foi embora, não. Não, ele disse: não temas. Claro, os seus pecados foram perdoados ali. E agora Jesus queria que Pedro não apenas
aliás, que ele não mais pescasse peixes, mas que ele pescasse homens agora para o reino de Deus. E para pescar homens, assim como para pescar peixes, não há apenas um método para fazê-lo. Há pescaria com a vara, há pescaria com a rede de arrasto, há pescaria com tarrafa, há pescaria agora com métodos mais modernos, com navios lançados ao alto mar. E para pescar homens também. Nós podemos pescar homens para Cristo de diversas formas, divulgando a palavra de Deus. Esta é a isca. Agora o método é variado. A Bíblia fala da multiforme sabedoria de Deus e também fala da multiforme graça de Deus. Fato é que Jesus queria tanto que Pedro não pescasse mais peixes, pescasse agora apenas homens, isto é, pessoas para o seu reino, que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu várias vezes aos discípulos. E uma dessas aparições foi para 7 dos apóstolos que estavam reunidos e pescando. E isso está em João capítulo 21. E aí então Jesus pergunta: vocês têm alguma coisa que eu possa comer? E eles percebem que é o Senhor, ficam assim temerosos, com certo respeito. Pedro, que era mais alvoroçado, lançou ao mar e foi até a praia. Os outros voltaram de barco para a terra. Mas quando eles chegam lá, uma coisa muito interessante havia acontecido. Primeiro, Jesus havia perguntado se eles tinham alguma comida para dar para ele. Ou seja, ele não tinha comida alguma. Mas quando os apóstolos chegam à praia, Jesus já tem pão e está assando peixe. Ora, os peixes estavam sendo trazidos no barco. Como é que Jesus já estava assando peixe ali para eles? Já ouviram aquele ditado? Enquanto você vai plantar um milho, já vem com cuscuz. Foi mais ou menos isso que Jesus fez. Eu não disse para vocês que não era mais para pescar peixes? É de peixe que vocês estão precisando? Eu tenho peixe para vocês. Não precisa mais pescar, eu dou peixe para vocês. Mas eu também não só dou peixe, não, eu dou pão. O pão simbolizava a comida da terra. O peixe simbolizava a comida do mar, a comida da água. E essa comida simbolizava como um todo a autoridade de Jesus sobre a terra e as águas. E eles precisavam empenhar agora toda a sua vida na pescaria de homens e não mais de peixes. Eles deviam continuar lembrando-se da atitude correta que Pedro teve anos antes, 3 anos antes, no começo do ministério de Jesus. Você agora vai pescar homens e não mais peixes. Continue a pescar homens, Pedro, e não homens. E para nós, o que é que Jesus pediu para você fazer? Em algum momento houve titubeio de sua parte ou da minha parte? Vamos voltar àquilo que Ele nos mandou fazer. Vamos ser fiéis àquilo que Ele nos colocou para fazer. Se Deus colocou alguma coisa na sua mão, alguma habilidade na sua mão para você fazer, desempenhe aquilo. O que é que você toca que vira ouro? Toque nisso para que vire ouro para o reino de Deus. Eu quero concluir pensando, ainda com base nesse texto, como a gente pode começar a ter essas atitudes corretas de ouvir, obedecer, se prostrar e divulgar a palavra de Deus. Em primeiro lugar, é preciso que Jesus esteja no nosso barco. Veja que como tinha muita gente ali, no versículo 2 nós vemos que, aliás, no versículo 3, que Jesus escolheu um barco para entrar. E aí ele entra no barco de Simão. E o interessante é que acontece aqui diferente do que nós vemos na maioria dos filmes, em que Jesus entra nos barcos, nos filmes, e começa a pregar em pé. Jesus entra no barco de Pedro e começa a pregar sentado. Ele entrou no barco. Em seguida, ele pediu para que Pedro se afastasse um pouco mais da terra, provavelmente para fazer aquele efeito acústico, usando como instrumento de propagação do som as águas do lago de Genezaré. Mas aí ele se afasta um pouco mais da terra. E depois, quando ele termina de falar estas questões, depois ele pede para
para Simão: vai mais para dentro do lago. Para que nós tomemos as atitudes corretas diante da palavra de Deus, é preciso que Jesus esteja no nosso barco, e é preciso que nos afastemos um pouco da praia e ainda um pouco mais. Ou seja, nós precisamos de intimidade com Jesus. Pedro ficou cada vez mais sozinho no barco com Jesus. Se eu fosse pescador ali, eu queria que Jesus tivesse entrado no meu barco, com certeza. Se Jesus pede uma carona hoje, eu quero que ele peça no meu carro, para andar no meu carro. E é importante nessa época de corre-corre que nós façamos como diz no Salmo 1. E sabe aquele versículo que não é um versículo bíblico, mas está em muitos carros? Leia a Bíblia. A Bíblia não manda ler a Bíblia. A Bíblia manda meditar na Bíblia. É claro que para meditar é preciso que haja uma leitura mais profunda. E após a leitura, ou acompanhado com a leitura, é preciso que haja meditação. É preciso que haja solitude. Não solidão, mas solitude. Você com Deus, você consigo mesmo, refletindo nas verdades da palavra de Deus, vendo como pode melhorar. E eu vou dar uma dica de como nós podemos aplicar a palavra de Deus, aquilo que nós ouvimos e lemos, à nossa própria vida. Cada vez que a gente lê uma porção da palavra de Deus, a gente pode fazer perguntas conosco e com Deus, que nos orienta na aplicação de sua palavra. A gente pode perguntar: nesse texto aqui, há algum exemplo que eu posso seguir? Há algum pecado que eu devo evitar? Há alguma promessa da qual eu possa me apossar? Há alguma oração a ser repetida? Há algum mandamento a se obedecer? Há alguma condição para que eu possa atender? Há algum versículo aqui que eu devo necessariamente memorizar? Há algum erro teológico ou de qualquer espécie que eu possa corrigir? E há algum desafio que eu deva enfrentar? E assim nós vamos tomar as atitudes corretas diante da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez para encerrar. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Obrigado porque tu tens entrado no nosso barco e te pedimos que seja o capitão. Porque tu não és somente um capitão, mas à mercê dos bons ventos para guiar os nossos barcos, Senhor. Não, tu és aquele também que sopra o vento de acordo com a tua vontade e conduz o barco da nossa vida para o teu norte, para o destino que tu tens para a nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a tomar as atitudes corretas diante da tua palavra. Nos ajuda a ouvir sempre de bom grado a tua palavra, a obedecê-la, a nos prostrar e a divulgar a tua santa e bendita palavra, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.